canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se você for novo aí no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E ó, mercado da bola pegando fogo, o Vasco acabou de anunciar Luco Corediano como seu novo reforço. E você pode ver essa informação onde? Lá no aplicativo da OneFootball. Eles estão aí trazendo todas as novidades do mercado da bola. Você consegue ver também jogos ao vivo e de graça do campeonato alemão, dinamarquês, japonês. Você também tem notícias do futebol internacional. E o mais bacana, você pode ir lá no aplicativo e personalizar ele com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vasco e aí toda a notícia do Gigantão da Colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, galera, vamos começar o vídeo falando da Taça São Paulo. O Vasco jogou agora há pouco contra o Ibrachina, o jogo acabou 3-3 e o Vasco foi eliminado nas penalidades máximas por 6-5. Eu tenho várias ponderações aqui para fazer. Primeiro, os clubes do Rio, na sua maioria, estão botando times alternativos na Copinha. O Vasco, inclusive, essa semana, puxou 4 jogadores do time que já estava na Taça São Paulo para integrar o Expressinho que estreia amanhã no Carioca. Além disso, outros jogadores titulares desse time, como o Paulinho e o próprio Eric Marcos, já estavam na equipe de cima, além de outros jogadores com idade ainda de sub-20, que já integravam o elenco principal do Vasco da Gama. Então isso é uma consideração importante a fazer. O Flamengo, que está no mesmo processo, também foi eliminado ontem pelo Avaí. E a despeito do jogo de hoje e da participação do Vasco na Taça São Paulo de uma maneira geral, esses remanescentes do que sobrou, do que foi possível o Vasco levar para a Taça São Paulo, foi um time bem mediano, diga-se de passagem. A sua principal estrela, digamos assim, o Ryan, não fez uma grande Taça São Paulo. A primeira fase, o Vasco jogou praticamente ou polo aquático ou algo próximo a isso. O primeiro jogo foi bizarro. O Ryan até teve um jogo legal contra o Ciro Luz, que é aquele jogo que ele gira a bola, cruza para o Barros vir batendo e fazer o gol. Mas não fizeram grandes jogos. Para mim, o destaque do Vasco, se dá para dizer assim, foi o GB. Jogador que é centroavante de área, mas sai muito da área, tabela, tem drible. Hoje, por exemplo, foi disparado o melhor jogador do Vasco em campo. Fez o primeiro gol, um golaço de falta numa falta que ele dribla 2, ele mesmo sofre, bate, faz uma bonita jogada, dá um drible de letra, o zagueiro dá o carrinho, sofre o pênalti pro Ryan fazer o 2-0. E o terceiro gol, que é uma jogada do Ryan, mas ele vai lá e completa. O Ryan domina, vai pro fundo, mete de direita para trás. No primeiro pau, o zagueiro e o atacante do Vasco dividem, a bola sobra, e aí o GB, com a bola limpa, coloca no fundo do barbante. O Vasco vencia por 3-0 e eu me bato no peito aqui e tenho orgulho para dizer uma coisa. A despeito de arbitragem, eu sou pelo justo. Toda vez que o Vasco é beneficiado, eu falo, ó, ajudaram o Vasco aqui. Porque no dia que sacaneiam o Vasco, eu não sou oportunista de falar que sempre roubam o Vasco, não. Aí eu tenho moral para falar, ó, prejudicaram o Vasco hoje. E hoje na Copa São Paulo, o Vasco foi muito ajudado. No tempo normal, se é o preto no branco, o Vasco já tinha sido eliminado, não tinha ido nem para os pênaltis. O Ibrachima coloca uma bola na trave, era melhor do que o Vasco. O Vasco acha o gol, não jogando bem com essa jogada que eu falei para vocês do GB. Pouco depois, o Ibrachima empata o jogo, anula um gol legal do Ibrachima. 2 minutos depois, o GB sofre o pênalti. Aí sai um 2-0, que na verdade era para estar 1-1 o jogo. 2-0, acaba o primeiro tempo. Logo no começo do segundo tempo, tem uma jogada muito bonita do Ryan, o GB faz 3-0, que era um placar mentiroso, não condizia muito com o jogo. Depois tem um pênalti não marcado por Ibrachima, o jogador sofre uma falta com o pé em cima da linha, e o jogador do Vasco dá a pancada, o árbitro dá fora. Pouco depois, o camisa 8 do Ibrachima chuta de fora da área, uma bola perdida boba ali, e faz o 3-1. E o técnico do Vasco, William Batista, começa a substituir. De repente, achando que o jogo já estava ganho, ele vai tirando alguns jogadores principais, o Ryan até é substituído, e o Vasco vira um bando. O Ibrachima engole o Vasco, faz o 3-2, faz o 3-3 faltando
15 segundos para acabar o jogo, mas já poderia ter feito outros gols. O Cadu, por exemplo, fez algumas defesas importantes e também vacilou no lance do terceiro gol. Chega a disputa de pênalti, o Vasco, o primeiro pênalti com o Barros bate na trave, e aí o time do Ibrahima vai fazendo, o Vasco vai fazendo. Na quarta cobrança, salvo engano, o Cadu pega um pênalti e as outras equipes vão fazendo seus gols. A série acaba 4-4, os dois primeiros pênaltis do alternado, os dois perdem. Achei um absurdo o goleiro Cadu ir bater o pênalti, e aí o Cadu bate e perde, e aí para nossa sorte o jogador bate, ele pega também, e aí vão sair nas alternadas depois, e o Vasco acaba eliminado. O Vasco não fez uma boa Taça São Paulo. A primeira fase é difícil você fazer uma análise, não é nem justo, porque o Vasco pegou um polo aquático no primeiro jogo, um campo ensopadíssimo no segundo, e aí o terceiro já numa situação melhor, com um time alternativo e já classificado. Então você não coloca muito pé. E para o jogo de hoje, o Vasco bem desfalcado, mas fica algumas lições, tá? Mas lembrando que eu sempre bato nessa tecla. Importante de competição de base não é ser campeão, é revelar jogador. Se puder ser campeão, melhor ainda. E por todo o cenário que eu trouxe para vocês, um time todo esfarelado em campo, ferimentos leves. Importante é que o Luca Orediano foi anunciado agora na parte da tarde. E aí a gente começa a falar do time profissional, tá? Então sem grilo, sem estresse, porque foi eliminado na Copinha. Ninguém ia dar a volta olímpica se o Vasco é campeão da Taça São Paulo, a gente ia ficar feliz, né? Mas o importante mesmo é o profissional. Inclusive, acho que o GB poderia integrar esse time principal agora e o Ryan, pra gente ver os dois jogadores atuando no expressinho, que vai jogar as 3 primeiras rodadas aí do Campeonato Carioca. Nesse aspecto, se tem alguma coisa positiva, é que vai dar para pegar algum desses jogadores para a gente olhar no time de cima até o principal voltar nos Estados Unidos. E acabou a novela. O Vasco anunciou a contratação do atacante Luca Orediano. Vamos ao anúncio do Vasco. O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. O atacante do Vélez Sarsfield é o 8º jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O vínculo do argentino com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2025. Natural de Buenos Aires, Orediano tem 22 anos e é cria das categorias de base do Vélez. Ele subiu para o profissional em 2019 e ganhou destaque ao longo de 3 temporadas, até de desembarcar em São Januário. O jogador é nascido em 22 de março de 2000, daqui a praticamente mais 2 meses e 1 semana ele completa 23 anos de idade, e ele é cria aí do Vélez, atacante. O nome dele é Lucas Nicolas Orediano. Boa sorte aí ao nosso Peck argentino. A galera até brincou pela semelhança dos dois. Os dois são canhotos, branquinho. O Peck também pinta o cabelo dele de louro. Então boa sorte ao Orediano, que tem chamado muito a atenção, tá? O Maurício Barbieri e o Abel Braga estão encantados com o jogador, ele tem se destacado muito nos treinamentos, e o Vasco pegou firme aí nessa questão para não perder o jogador. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês bastidores aí do porquê que esse negócio emperrou, tava ruim de sair, mas por agora, pro vídeo não ficar longo demais, vou deixar com vocês o Luca Orediano falando já como reforço do Gigante da Colina. Bueno, acá les habla Luca Orellano. Bueno, quería decirle que estoy muy feliz de estar acá y muy ansioso por empezar ya, así que les mando un abrazo grande a todos y espero que nos estemos viendo pronto. Olá. Bom, galera, para finalizar, uma outra notícia importante. O Vasco renova o seu contrato com seu patrocinador master. A Pixbet é a patrocinadora do Vasco até o final de 2024. E segundo o CEO do Vasco, Luiz Melo, é o maior patrocínio da história do Vasco da Gama e um dos maiores do Brasil. Os valores não foram revelados, mas vamos ao anúncio oficial do Vasco. O Vasco da Gama anuncia nesta sexta-feira a renovação de patrocínio master com a Pixbet. Iniciado em outubro de 2021, o contrato foi ampliado até o fim de 2024 e se torna o maior acordo de patrocínio da história do Gigante da Colina, maior plataforma de apostas esportivas do Brasil e uma das maiores do mundo. A Pixbet seguirá estampando a parte frontal dos uniformes de jogo e de treino da equipe profissional. E agora, aspas para Luiz Melo. O Vasco está feliz de poder anunciar essa parceria com a Pixbet, um dos maiores contratos de patrocínio do futebol brasileiro e com certeza o maior da história do Vasco. Uma empresa brasileira com sócios brasileiros e que acreditou sempre no potencial de crescimento do clube. A gente está feliz de ver essa parceria desenvolvendo e trazendo frutos ao longo dos anos para ambos.
A PixBet acreditou no nosso potencial, sabendo do engajamento dessa torcida única, e desde então a gente vem trabalhando em como melhorar a parceria e como a gente pode trazer melhores benefícios para nossos associados e torcedores. Fico feliz de termos feito uma negociação que certamente vai servir de parâmetro para o futebol brasileiro, assim disse Luiz Melo. E segue a matéria do Vasco. A PixBet está ao lado do Vasco desde 2021 e a admiração pelo clube aumentou ao longo desse tempo. O respeito aos ídolos e a luta contra o preconceito é um orgulho do clube. A torcida e a PixBet é que estar ao lado dos gigantes da colina nessa nova fase do Vasco é muito bom. Com o contrato renovado por mais 2 anos, a PixBet estará ao lado do Vasco da Gama nos Estados Unidos, mas não apenas na parte frontal dos uniformes de jogo e treino. A plataforma de apostas esportivas adquiriu os name rights da pré-temporada, agora chamada de PixBet Florida Tour, e irá arcar com todos os custos dessa viagem, que será importante para a divulgação da marca Cruz Maltina no exterior. Sobre a PixBet, é a maior plataforma de apostas esportivas do Brasil, já figura entre as maiores do mundo. Alavancada por uma arrojada estratégia de marketing, a marca está presente em todo o território nacional e sendo patrocinadora de diversos clubes que disputam o Brasileirão, além da transmissão da última Copa do Mundo na TV Globo. Então tá aí, a PixBet é a nova patrocinadora master do Vasco por mais 2 temporadas. Já era patrocinadora master do Vasco, agora por mais 2 temporadas, temporada 23 e também 24. Tô curioso para saber os valores, mas segundo a própria nota do Vasco, é o maior patrocínio de sua história e também é um dos maiores do Brasil. O Cruzeiro agora também anunciou seu patrocinador master e tá falando também que é o maior de sua história e o 5º maior do país. Enfim, então acho que os clubes com SAF conseguem de fato negociar coisas melhores aos seus clubes, beleza? Então é isso, galera, assim eu encerro a minha primeira edição do dia. Na parte da noite eu chego aí com a nossa segunda edição. Agora às 6 horas da noite estarei ao vivo lá no canal do Edmundo, no Mundo Ed, e eu espero vocês para uma resenha pra gente falar de repente de Taça São Paulo, Luco Orediano e outras situações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de volta mais, tamo junto, valeu, fui!